No Antigo Testamento, os anjos se relacionavam com as mulheres, porque tem aquela questão lá dos filhos dos homens, com os filhos de Deus. filhos dos homens com as filhas de Deus, os filhos de Deus. Há uma hipótese, né, que alguns dizem que esses filhos de Deus eram anjos e as filhas dos homens eram seres humanos. Né? Bom, são espécies diferentes, né? Anjo e ser humano são espécies diferentes. Esses filhos de Deus também, eles vão aparecer em Jó, né? Quando como fala sendo que os anjos. filhos de Deus se apresentam ao Senhor e entre eles, né, Satanás. Mas eu vou deixar essa resposta para o pastor. Eu creio que seja improvável essa relação de seres celestiais com seres humanos, ainda que o Antigo Testamento mostra que anjos, eles tomaram forma humana. Como, por exemplo, quando apareceu o anjo para Abraão, que andou com Abraão, entrou na casa de Abraão, comeu com Abraão. Eram anjos. Os de Ló também. De Ló, mesma coisa. Essa pergunta dela é relacionamento... Que tipo de relacionamento? Sexual, que gerou... Tá. Porque diz o texto lá de Gênesis que os filhos de Deus coabitaram com as filhas dos homens. E aí geraram os gigantes que habitaram na terra nessa época. Sim. Então, imagina-se, crê-se, que esses gigantes eram o resultado, era uma anomalia de anjos. Agora, esses gigantes, esses semideuses, será que é aqueles da Grécia? É. Né? Mas eu acredito que é improvável essa possibilidade de coabitarem e gerarem. Então, inclusive, há uma explicação muito boa que os filhos de Deus e os filhos dos homens, as filhas dos homens, eram apenas gerações distintas. Os filhos de Deus eram os que temiam a Deus e as filhas dos homens eram grupos incrédulos, pessoas que estavam distante de Deus. Então, essa seria os que serviam a Deus e os caídos, os que serviam a Deus e os caídos. Eu acredito que essa explicação ela seja bem razoável do que essa mistura de seres espirituais, celestiais com humanos. Quando eu li, eu entendi, porque quando fala coabitar, para mim, eu não interpreto muito não. Coabitar é coabitar. É físico. E eu lembro que de uma forma muito de meninice mesmo, como eu comentei aqui agora, eu acreditava que eram semideuses gregos e romanos, né? De Hércules, por exemplo, né? Todos eram semideuses, né? Então, eu acreditava muito nisso, mas... É uma cultura grega que não tem absolutamente nada a ver com o cristianismo. Justamente. Então, eu acredito, isso sempre tem sido divulgado, que realmente é o encontro de anjos com mulheres e geraram filhos. Mas é improvável. O texto... Se você for estudar o texto, fazer uma exegese do texto, é realmente isso, uma geração que servia a Deus, uma geração incrédula. Fora a hipótese de salvação soteriológica que é decorrente dessa. Porque se você tem uma geração de pessoas que eram híbridos, só descendentes, metade descendentes de seres humanos, complicado. Cadê o pecado? Você entende? Né? Porque tem alguns que falam que o pecado só vem pela mulher. Olha só, Maria sobrou para vocês. Né? Diz que o pecado não vem pelo homem, não, só vem pela mulher. Mas aí é furado, porque Jesus era filho de mulher. Exatamente. Entendeu? Então, se você abre a possibilidade de um ser meio humano, meio angelical, então é meio pecador. Não existe isso. Né? Porque a Bíblia diz que todos pecaram. Né? Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.